Germano, dirias que está iminente um ataque dos Estados Unidos ao Irão? Pode estar, há sinais preocupantes. A base de Al-Udeid, no Catar, maior base militar americana no Médio Oriente, já foi evacuada. A base britânica no Catar também já foi evacuada. A embaixada britânica em Teherão foi encerrada. Espanha, Reino Unido, Estados Unidos dão alertas aos cidadãos dos seus países que estejam em território iraniano para abandonar já o território. Não se fazem esses alertas sem haver algo em concreto. Vamos ver o que é que está em cima da mesa. Trump diz em ONU e também faz passar junto das agências internacionais que há de fazer alguma coisa em breve para travar o regime iraniano. No entanto, dá um sinal nas últimas horas enfim, digamos, a travar um pouco o pior cenário, dizendo que recebeu informações que o regime parou a matança. Não é isso que está a acontecer. Houve, de facto, um adiamento da execução do jovem Saif al-Thani, mas a indicação de que os manifestantes violentos serão executados mantém-se por parte do regime. Em relação à Groenlândia, há vários países que vão enviar tropas para esse território do Ártico. Que países são esses? A Suécia, a Dinamarca, a Noruega e a Alemanha. A Alemanha vai enviar já uma primeira equipa avançada de 13 especialistas militares que de 15 a 17 de janeiro vão fazer um primeiro reconhecimento do terreno. Há uma indicação dessa preocupação. Essa frente nórdica dá sequência àquilo que foi a solidariedade desde o primeiro ponto à Groenlândia e à Dinamarca, naturalmente, e também a juntar-se à questão da Alemanha. Isto na sequência do que foi a reunião hoje à tarde em Washington, em que Vance e Rubio receberam os chefes da diplomacia de Dinamarca e Groenlândia. A reunião não terá corrido bem, na perspectiva em que o chefe da diplomacia dinamarquês disse concretamente que se mantém grande desacordo porque os Estados Unidos mantêm a indicação que querem manter, querem acabar por tomar o território groenlandês. E ainda nesse âmbito, Germano, eu pedia-te que desenvolvesse uma das últimas declarações de Donald Trump a esse respeito, quando afirma que é inaceitável que a NATO não ajude os Estados Unidos a controlar aquele território do Ártico. Bom, é uma perspectiva completamente... Enfim, é a tal coisa de Trump a dizer que pode ter que optar entre a NATO e a Groenlândia. Trump, com este comportamento e essas declarações, mostra que não está já comprometido com o que é essencial da aliança, porque quando admite atacar um aliado, a aliança, na perspectiva do que é a posição americana, terminou, mesmo que o pior possa não acontecer. E isto acontece numa altura em que, enfim, os sinais são muito contraditórios. A administração Trump não tem apoio popular para isto. Apenas 17% dos americanos defendem uma anexação da Groenlândia. Apenas 4% defendem uma solução à força e, portanto, não é claramente algo que seja popular nos americanos ou algo que se sinta que seja uma urgência. Posso dizer também que em cima da mesa hoje em reunião terá estado uma proposta que o gabinete do vice-presidente Vance terá trabalhado nos últimos dias, embora a administração Trump ainda não a verbalize oficialmente, de uma compra da Groenlândia por 700 mil milhões de dólares. É um valor muito significativo, é uma percentagem bastante significativa do que é o orçamento, o maior orçamento do mundo de defesa, que é o do Pentágono, que no ano passado foi de 996 mil milhões de dólares e vai passar 1 bi este ano e vai chegar a 1,5 bi no próximo ano, trillion em americano. E só para teres uma ideia, 700 mil milhões de dólares seriam 12 pacotes de ajuda americana à Ucrânia no que foi o último ano de Biden. Para simplificar, Trump deixou de apoiar a Ucrânia, parece que não há dinheiro para a Ucrânia, mas haveria dinheiro para comprar a Groenlândia. Vamos falar do que está a ser feito na prática. Germano, o que é que está a ser posto em marcha para encontrar uma solução para a Groenlândia, depois de conhecidas e terem ficado muito claras as ambições de Donald Trump? Bom, saiu, é a única coisa minimamente positiva, um grupo de alto nível, tripartite, Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia. O que é que isto significa? Nada de muito especial, significa que as conversas vão continuar. Significa que o pior a acontecer não será para já e que, naturalmente, mesmo a retórica agressiva e inaceitável da administração de Trump só levaria ao uso da força num último reduto e ainda falta muito para isso. Enquanto isso, a grande questão, Marisa, é saber até que ponto nós, europeus, estamos dispostos a
incompatibilizar-nos totalmente com os nossos aliados americanos, aliados aqui entre aspas neste momento, por causa da Groenlândia. Certo, como começámos a conversa, é que a Groenlândia vai aumentar a sua defesa no âmbito da NATO e no âmbito desse acordo nórdico com a Alemanha de solidariedade com a Dinamarca. Vamos ver até que ponto isto vai continuar, mas não deixa de ser preocupante quando o chefe da diplomacia dinamarquesa diz que há um grande desacordo, quando o presidente Macron diz que uma situação de força americana na Groenlândia seria uma cascata totalmente inaceitável e, portanto, infelizmente, mesmo depois da reunião de hoje, não se pode dizer que o pior já tenha passado, sobretudo pelo sinal que Trump dá ao colocar Vance e não Rubio a chefiar essa reunião. Vance esteve na Groenlândia há uns meses com a sua mulher Usha e deixou uma impressão de alguém que estava a ter um comportamento já abusivo, de alguém que quer ir ali mandar ilegitimamente. Isto é muito preocupante. E o chefe do governo da região autónoma da Dinamarca, a Groenlândia, diz que se o território tivesse que escolher entre Dinamarca ou os Estados Unidos, escolheria a Dinamarca. E o que é que Donald Trump respondeu a isto? Que isso é um problema deles. Isso mostra muito também já um tipo de conversa quase de alguém que quer fazer uma espécie de coação, mesmo que à distância, embora a situação seja diferente em relação à Venezuela. E, portanto, tens uma situação neste momento, Marisa, em que a Dinamarca não quer vender a Groenlândia, em que a Groenlândia diz que se tiver que escolher prefere a Dinamarca aos Estados Unidos, em que os eleitores americanos, nem um quinto deles quer uma anexação da Groenlândia e nenhum em 20 querem uma anexação à força e, portanto, é uma administração de Trump que quer claramente mostrar que está acima até... Ao menos isso, pelo menos não governa pelas sondagens, não é? Mas quer mostrar que a sua força está acima disso tudo e fica a ideia que Trump quer mesmo deixar um legado, entre muitas aspas, de quando deixar de ser presidente, a dimensão do território americano ser maior do que é neste momento. Para terminar esta questão da Groenlândia, Germano, o que é que vai fazer um grupo de 9 elementos do Congresso norte-americano à Dinamarca ainda esta semana? Vai sinalizar, é um grupo bipartidário, que outro ponto que também há de discordância é o Congresso. O Congresso não, incluindo republicanos, não concorda com uma ação de agressividade contra a Dinamarca e a Groenlândia. E se, de algum modo, há um grupo forte de congressistas republicanos a apoiar a situação na Venezuela, nomeadamente aqueles mais ligados a latinos anticastristas, no caso cubano, e antimaduristas, no caso venezuelano. Neste caso, há uma separação clara e perante a lei dos poderes da guerra que o Congresso já avocou, ou seja, obriga a administração de Trump a pré-avisar, pré-notificar o Congresso numa possível ação agressiva, não me parece que seja possível que a administração de Trump fizesse uma ação de força contra a Groenlândia sem passar pelo Congresso. Ou melhor, não seria possível. Outra coisa era se, mais uma vez, Trump aí mostrava que acima das leis e do sistema de contrapoderes estaria o interesse superior da administração. Nós começámos esta conversa por falar do Irão e dos últimos desenvolvimentos, porque é uma das questões mais prementes agora e vale a pena voltar a ela, Germano, porque o que é que pode querer dizer o facto dos Estados Unidos terem dado ordem de evacuação da maior base militar no Médio Oriente, que fica no Catar? Pelo menos reforça a credibilidade do cenário de uma ação militar. Uma ação militar, é preciso dizer, não é uma invasão ao Irão, podia ser, por exemplo, ações cirúrgicas contra interesses militares iranianos, tal como aconteceu na Guerra dos 12 Dias, seja no programa nuclear ou outros, até eventuais alvos do governo. Certo é que a administração de Trump quer ficar como a protetora de quem está a fazer as manifestações. Naturalmente que um cenário mais alargado de bombardeamentos em grande escala, por exemplo, sobre Teherão, está fora de hipótese, porque Trump não quereria um cenário de patrocinar uma matança da própria população. E, portanto, uma coisa é achar que está iminente e é possível, é realista, previsível até, algum ataque militar americano nas próximas horas ou dias no Irão, isso é previsível. Outra coisa é que ataque pode ser esse, pode ser um ataque cirúrgico, vamos ver se só americano ou também articulado, por exemplo, com Israel. Posso dizer também que Witkoff reuniu ontem
com o herdeiro do Shah, Reza Pahlavi. Os americanos não assumem que seria, digamos, aquele que patrocinariam numa passagem de poder na queda do regime, mas estão neste momento a avaliar os possíveis cenários, uma vez caindo o regime dos ayatollahs, relativamente a que grupos pudessem constituir uma nova arquitetura de poder no Irão. E, no meio de tudo isto, qual é que tem sido a narrativa do regime iraniano que claramente se sente ameaçado nesta altura? Garante que vão até à última gota de sangue para defender o regime, o território iraniano, depois naturalmente uma narrativa de diabolização dos americanos e dos israelitas, de culpabilização, de insinuação de que estão a incitar os manifestantes. Primeiro, e o regime continua a dizer, serão executados aqueles que usarão a força contra o regime, e fica muito agora em dúvida relativamente àquilo que verdadeiramente está a passar, ao número de mortes, apesar de Trump dizer que a matança parou, os sinais são que já são de vários milhares. Organizações falam, a Iran International fala em 12 mil pelo menos, alguns perto de 20 mil. E depois também, não se sabe também porque muitas vezes o Starlink de Elon Musk nem sempre funciona e nem sempre é acessível em algumas cidades. A França, por exemplo, está a estudar também colocar algum tipo de conexão possível para ajudar os manifestantes. Falavas ainda há instantes, Germano, da ordem de evacuação que foi dada de uma base americana no Catar, mas também o Departamento de Estado norte-americano deixou um apelo aos cidadãos nacionais que estão no Irão. Que apelo foi esse? Que devem deixar o Irão imediatamente. O Reino Unido tem o mesmo apelo, a Espanha tem o mesmo apelo. Volto a dizer, não se emitem essas mensagens sem um fundo realista. Não quer dizer que o pior vá acontecer, mas se essas mensagens se banalizassem, depois o efeito não seria o desejado. E, portanto, sim, temos que colocar o cenário de uma iminente situação de agravamento na situação do Irão, nomeadamente algum tipo de intervenção externa. Vamos ver em que medida.